Conversar então com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, está aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom, 3 possíveis candidatos à presidência, ou pelo menos postulantes. Eu queria saber do senhor se já existe um pré-combinado com eles, né? Porque, por exemplo, o Caiado saiu do União Brasil porque quer ser candidato à presidência. Para ir para o PSD, ele tem essa garantia? Bom dia mais uma vez ao senhor. Bom dia, Diego, Josias, Sakamoto. Obrigado pelo convite. É um prestígio muito grande estar conversando com vocês. Bom, a vinda do Ronaldo Caiado, ela é evidente que dá ao partido uma dimensão adicional bastante expressiva. É um dos principais quadros da política brasileira nas últimas décadas, com posições muito claras. Todos sabem no que ele acredita, os princípios e os valores que ele defende. E ele vem ao partido na condição de pretendente a uma candidatura de presidente da República, não esconde de ninguém. O PSD já há um bom tempo tinha já no governador Ratinho a mesma pretensão, que aqui vou fazer um registro, foi muito generoso, muito inteligente, já num primeiro momento, quando da vinda do Eduardo Leite, com a mesma pretensão, ele entendeu que isso era muito positivo para o partido e para o Brasil, poder contar naquele momento, então, com a vinda do Eduardo, com 2 pré-candidatos. E agora, o Eduardo Leite e o Ratinho Júnior, também com a mesma compreensão, eles acolhem de braços abertos, como todo partido Caiado com essa pretensão. E a coisa é muito simples, Diego. Nós estamos realmente com 3 pessoas muito qualificadas, governadores muito bem avaliados nos seus estados, que não escondem a sua legítima pretensão e que vão, durante praticamente 2 meses, se posicionar, principalmente nas redes sociais, em algumas conversas, em algumas apresentações, com as suas ideias. E no mês de abril, o partido irá definir aquele que nós entendemos que seja o mais adequado para o Brasil, para o partido. Isso vai ser feito em muita harmonia. Esse entendimento foi muito claro, os 3 já exteriorizaram isso publicamente. É uma contribuição que o PSD dá, eu acho que para o Brasil. Uma maturidade muito grande dos seus quadros, dos seus pré-candidatos, mostrando que dá para fazer política com seriedade, com respeito, com enfrentamento, porque nesse caso os 3 vão disputar uma vaga de candidato do partido, mas vão disputar do jeito que vocês viram ontem nas declarações dos 3. Com muito respeito, não é? E já com muita antecedência, os 3 respeitando a decisão do partido. Kassab, bom dia. Obrigado aqui pela presença aqui no All News. Presidente, só uma... Bem, a gente está vendo, tem 3 candidatos, né, pré-candidatos, né, nomes conhecidos, nomes fortes, à presidência da República. Agora, é claro que também tem toda uma caminhada até lá, até o 4 de abril, que é a data de desincompatibilização dos candidatos, né, para poderem concorrer a outros cargos na qual eles não estejam. Nesse sentido, caso o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acabe sendo candidato no lugar apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, no lugar do hoje pré-candidato Flávio Bolsonaro, o PSD, mesmo assim, vai lançar candidato ou vai com Tarcísio? Eu tenho dito sempre, não é, Sakamoto, que o Geraldo Alckmin é um governador aqui em São Paulo muito bem avaliado. É muito bem avaliado, eu tenho acompanhado ele. É um bom governo, um governo com muitas realizações. Eu sempre cito o ex-governador Mário Covas como um grande governador. Covas realmente foi um realizador. Quando ele foi governador, eu fui deputado estadual. E várias obras e vários programas, não é? Várias ações. Primeiro, o Estado estava quebrado, o Covas realmente consertou o Estado, as privatizações necessárias que ele fez, obras importantes como o Rodoanel, programas importantes como o Poupa Tempo, como o Bom Prato, pedágio, teve coragem para tal. São Paulo não seria o que é hoje, com as suas estradas as mais modernas e seguras do país, se não fossem os pedágios necessários, não é? O São Paulo dá um exemplo para o país. É importante que sejam pedágios justos, mas os pedágios são necessários. E tantas outras ações que depois de muitos anos vem um governador que dá ao seu governo uma dimensão muito parecida. O próprio Rodoanel, ele não é concluído desde 2010, não é?
e agora vai ser concluído. A retomada com muita intensidade das obras do metrô, na saúde, a saúde ela realmente está avançando muito, não é? Essa complementação à tabela SUS paulista deu às filantrópicas, às organizações municipais de saúde, a segurança e estabilidade financeira e econômica necessária para suas ações. Por que eu estou dizendo isso? Que eu acho, não existe eleição ganha, mas eu acho que o governador Tarcísio tem uma reeleição bastante tranquila. Ele só iria para um projeto federal, que parece, pelo menos as suas declarações têm sido muito firmes nesse sentido, se tivesse a segurança de um projeto muito claro, com uma adesão nacional muito expressiva no campo da centro-direita. Se isso acontecesse, ou se acontecer, nós teremos o bom senso, sim, de analisar essa questão, porque também eu não posso falar, como o Kassab, eu preciso, na hora certa, posicionar como presidente, também harmonizar com esses 3 pré-candidatos. Mas as declarações desses 3 candidatos têm sido nesse sentido, que uma candidatura forte, que una todos, não tem nenhum problema que a gente recue nesse projeto. Mas hoje eu acredito muito que o PSD caminha para ter a candidatura própria, terá uma candidatura própria ou com o Caiado, ou com o Eduardo Leite, ou com o Ratinho. Essa decisão vai acontecer no mês de abril. Agora, Kassab, não sei se eu ouvi errado, tive a impressão de que você trocou no começo da conversa, não sei se foi um ato falho, Alckmin por Tarcísio, né? Estávamos falando de Tarcísio, aí você disse o Alckmin foi deve ter sido um um grande ato falho. governador. Foi um ato falho. Um ato falho, Desculpa, Mário Covas foi... Eu disse que o Mário Covas foi um grande governador e o Tarcísio tem sido. Depois você mencionou o Covas. Acho que você está desejando que o Alckmin volte aí, dispute o governo do Estado, né? Não. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, você é secretário de Estado do Tarcísio de Freitas, né? E às vezes a gente tem a impressão de que o governador Tarcísio, talvez falte a ele um personagem parecido com uma mãe, né? Uma mãe do Tarcísio diria: meu filho, cuidado com as companhias, olha com quem anda. O que eu queria lhe perguntar objetivamente, sem querer lhe complicar nada, é para saber mesmo como se dão as coisas no bastidor, né? Em algum momento, Kassab, você chegou para o Tarcísio e disse: não convém, não precisa sair chutando o Bolsonaro, ele deve gratidão ao Bolsonaro, porque virou governador de São Paulo por conta do Bolsonaro. Mas você disse a ele: olha, não convém amarrar todas as pretensões políticas ao Bolsonaro como uma corrente, né? Você pode ser leal, delicado, educado com alguém que contribuiu para a sua trajetória política, mas não vincular a sua biografia a um personagem precário, está preso e tal. Vocês tiveram esse tipo de conversa ou não? Olha, eu, desde o início da gestão, eu tenho essa postura. Em primeiro lugar, de respeito ao ex-presidente Bolsonaro, que inquestionavelmente é um grande líder, as próprias pesquisas mostram isso. Mas eu tenho dito sempre ao governador Tarcísio, e eu acho que esse é o pensamento dele também, que é muito importante os gestos dele, as ações dele de reconhecimento, de gratidão, porque isso mostra caráter, né? E ele é um bom caráter. Mas é importante que uma personalidade como ele, que é governador de São Paulo, que legitimamente tem as pretensões de comandar o país um dia, e se não tem, muita gente no Brasil quer que ele tenha. Ele precisa mostrar que tem a sua identidade. E identidade significa ser bom caráter, ele tem que ser, evidentemente, reconhecido, tem que estar sempre mostrando qual foi a importância do ex-presidente Bolsonaro na sua carreira, na sua eleição de governador, mas é fundamental que ele tenha a sua identidade. Uma coisa é gratidão, reconhecimento, lealdade, outra coisa é submissão. A submissão, que eu acredito que ele pensa assim também. Agora, Kassab, eu queria lembrar umas falas do Caiado também. Como é que foi essa negociação para a entrada dele no PSD? Ele já ofendeu o senhor algumas vezes, né, em posições públicas, inclusive nas redes sociais. Te chamou de traíra, me desculpe, eu vou repetir aqui a expressão que ele usou, cafetão, e disse que o senhor tem caráter líquido. Numa postagem que ele fez no Twitter, estou aqui com ela aberta, é de 2015, já faz 10 anos, né? Mas ele escreveu: em vez de se comportar como ministro, Kassab adota a postura de cafetão e acha que deputados são garotas de programa para viabilizar o PL.
fala do Ronaldo Caiado. Me perdoe por reproduzir, mas quero entender exatamente como é que foi a chegada dele ao PSD diante desse histórico do governador de Goiás. Bom, primeiro, o Caiado é um grande amigo há muitos anos. Nós fomos deputados federais juntos. Na eleição de presidente da República, em 1989, quando eu fui um dos coordenadores da campanha do AFIF, o Caiado foi candidato a presidente da República. Já naquela época, eu já mantive uma excelente relação com o Caiado. Depois fomos excelentes companheiros no partido. Esse momento você tem que analisar no contexto. Nós estávamos num enfrentamento onde o PSD estava se consolidando com muita rapidez, onde o DEM vivia uma série de conflitos e muitas lideranças do DEM deixando o partido, não é? Haja vista, é importante você lembrar, Diego, que o próprio fundador do DEM, que antes era o PFL, Jorge Borhausen, por conta da crise, saiu do partido. Veja, o Jorge Borhausen saiu. Então, havia muito estresse nessas relações de quem saía, de quem entrava. E naquele momento foi uma discussão acalorada em termos de vinda de quadros que eram importantes para o DEM, mas depois daquilo, é importante registrar, o próprio Caiado, alguns dias depois, ligou, pediu desculpa e durante esses anos todos tivemos em várias oportunidades juntos. Eu posso lhe dizer que somos amigos e tem muito respeito da minha parte com ele e dele comigo. Kassab, a despeito da sua percepção de que o Tarcísio adquiriu personalidade própria, ele efetivamente se encontra hoje com o Bolsonaro e vai ouvir do Bolsonaro que deve esquecer a sua pretensão presidencial e apoiar o Flávio Bolsonaro. O que eu lhe pergunto na hipótese de lançamento, como parece provável agora, os senhores estão anunciando, vão ter um candidato próprio, um desses três, ou o Caiado, ou o Ratinho Júnior ou o Eduardo Leite. Supondo que do outro lado sobreviva a candidatura do Flávio Bolsonaro. Durante a campanha, São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. Evidentemente, o partido precisa ter uma estrutura no Estado para disputar com alguma chance de êxito a presidência da República, precisa ter um palanque sólido em São Paulo. Como fazer para lidar com essas duas candidaturas que estão ali no espectro conservador, né? Haveria a hipótese, a seu juízo, de um duplo palanque, por exemplo? O Tarcísio forneceria palanque tanto para o Flávio quanto para o candidato do seu partido? Ou os senhores vão ter que lançar um candidato alternativo em São Paulo? Bom, em primeiro lugar, Josias, complementando aqui a resposta para o Sakamoto, também valeu muito a entrada do Caiado no sentido de consolidação do partido. Ele tem uma visão, como o Ratinho tem, o Eduardo Leite tem, que novembro está aí, novembro acabaram as eleições e é importante que, como residual, qualquer que seja o resultado, tenhamos um partido com bons quadros, com boa presença no Congresso Nacional e que possa contribuir para melhorar o padrão da política brasileira, o padrão moral e o padrão da qualidade política. Então, isso também pesou muito na vinda do Caiado. Em relação a São Paulo, eu não posso falar pelo Tarcísio, mas eu vou dar a minha impressão. Eu acho que fica muito claro, e eu vejo com naturalidade isso, que o candidato do Tarcísio será o Flávio Bolsonaro. Portanto, caberá a ele trabalhar exclusivamente pelo Flávio Bolsonaro. Acho que não existe numa liderança como um governador de São Paulo vir aqui a campo e falar eu tenho 2 candidatos a presidente. Acho que nem pega bem, né? O PSD terá na figura do nosso candidato o nosso apoio aqui em São Paulo, né? E saberemos conviver bem, mas eu não vejo o Tarcísio trabalhando por um candidato que não seja o Flávio Bolsonaro. Eu acho que essa aliança está muito clara para todos nós e eu entendo isso como algo muito natural. Agora, desculpa, vai lá, Sakamoto. O que o presidente Kassab falou com relação à questão do fortalecimento do próprio PSD no legislativo, né? E eu queria saber se o senhor acredita que esta fórmula, lançando um desses 3 candidatos, ou 2 deles juntos na mesma chapa, pode ajudar o PSD
e com mais liberdade para composições estaduais, no caso, liberando a parte dos membros do partido a apoiarem outros candidatos também dentro do segundo turno. O senhor acredita que, no final das contas, essas sinalizações elas podem ajudar o PSD a aumentar de tamanho, né, na Câmara dos Deputados? E já aproveitando, porque agora nessa legislatura, agora nessa 2026, no início da legislatura, o PSD começou como o maior partido no Senado Federal. Se não me falha a memória, eram 15 assentos, 15 senadores. Agora foi para 14, né, com a migração de uma senadora para o PP, e o PL subiu e ficou com a primeira posição, se não me falha a memória, porque teve o senador Isalci e tem o senador Bittar, que foi para o PL. E agora o PSD perde essa primeira posição no Senado. Essa estratégia também presidencial, ela está imbricada também com a busca por retomar maioria no Senado? Não, Sakamoto, a nossa prioridade é melhorar o padrão da política brasileira. Você vai observar que os grandes líderes do PSD, eles se destacam por ter uma boa imagem. Vamos aqui lembrar de Ratinho Júnior, Caiado, Eduardo Leite, Eduardo Paes, não é? Paulo Artung, Raquel Lira, prefeito Braide em São Luís. Então, eu acho que nós estamos caminhando para mostrar para a sociedade brasileira que um partido precisa ter bons quadros para liderar o partido. E essa é a nossa preocupação, ter na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional bons quadros. A gente gostaria muito de ver no Senado Federal um Paulo Artung, de ver no Senado Federal os dois que não forem candidato a presidente, não é? Caiado, Eduardo Leite, Ratinho, um será candidato a presidente, que os dois possam ser candidatos a senadores. Enfim, uma boa presença. Nós gostaríamos muito de ver o Pedro Paulo do Rio de Janeiro, numa chapa com o Eduardo Paes, ele como candidato a senador, e será também um grande senador. Veja que, aí eu já citei 5 ou 6, dos 14 que a gente tem hoje, vão ficar só 2. Muito bem, se a gente eleger de 6 a 8, a gente vai ficar em torno de 10 senadores. Eu acho que na largada, né, é muito positivo. E também com uma boa bancada de deputados federais, lideradas por um dos melhores parlamentares de Brasília, que é o Antônio Brito. Então, a nossa prioridade não é só quantidade, não. Nós estamos muito preocupados em melhorar o padrão da política brasileira. Eu queria perguntar ao senhor, Kassab, a relação com o governo Lula também com o candidato Lula à reeleição, né? Porque o PSD tem ministros, né? No governo Lula, ocupa ministérios. E como é que vai funcionar, então, essa campanha, né? Vai bater no governo, não vai bater no governo? Qual que é a ideia do senhor? Olha, Diego, não tem nenhum sentido você ter um candidato próprio se você achar que o governo acerta. O governo tem seus erros e acertos, então, como temos divergências em relação ao governo, nós vamos ter uma candidatura própria. E na campanha as divergências vão ser apontadas. Não é uma questão de ódio, uma questão de vamos destruir o PT, vamos destruir o Lula, não. Vamos mostrar as nossas diferenças, dos nossos candidatos, não é? E se apresentar democraticamente, tentar elevar o padrão da campanha para que o brasileiro possa ter orgulho da nossa democracia. Hoje existe um clima de ódio, algo muito rejeitado na sociedade brasileira, e nós queremos mostrar que o PSD está se esforçando para fazer a sua parte no sentido de melhorar a qualidade da nossa democracia. No fundo, o que precisamos é melhorar a qualidade da nossa democracia. E fazer o quê? Combater, com os nossos quadros no Congresso Nacional, no futuro Congresso, a corrupção com veemência, promover políticas públicas radicais de transparência. A transparência é o maior aliado da boa gestão. Promover e tentar aprovar a implantação do voto distrital, do fim das reeleições, são pautas importantíssimas. No judiciário fala-se muito em mandato para os tribunais superiores. Nós somos contra mandato, somos a favor da idade mínima. Por quê? Porque o mandato, o cidadão legitimamente vai chegar lá, com qualquer que seja a sua idade, já pensando o que ele vai fazer quando terminar o seu mandato. Isso não é saudável para um ministro de um superior
no Tribunal Superior. Agora, se você estabelece uma idade de 60 anos mínima, primeiro ele já vai chegar lá maduro. Com isso, aqueles que vão votar a sua indicação vão conhecer melhor a história de uma pessoa que já tem 60 anos. Segundo, chegando com 60, ele vai ter um mandato de 15 anos, porque a idade de aposentadoria é 75. Então, a idade mínima é muito mais saudável do que o tempo de mandato. E defendemos 60 anos. Depois, quarentena. Quem está no judiciário, quem está no Ministério Público, quem está em qualquer polícia, seja municipal, seja civil, seja militar, seja federal, não pode disputar eleições. Quarentena de 8 anos. A pessoa, quando ingressa nessa carreira, sabe que ela está entrando numa carreira de Estado e que para disputar eleições, 8 anos depois da aposentadoria ou depois que renunciar ao seu cargo. E, da mesma maneira, é fundamental que a gente tenha a quarentena para os membros do judiciário. Não dá mais para a gente conviver com candidatos que efetivamente deixam as suas funções e fazem uso dela para se promover e daí ter visibilidade para vencer eleições. Olha, Kassab, eu entendo a sua observação a respeito de ter 3 ministérios. O PSD está lançando ou vai lançar um candidato à presidência e é natural que faça o contraponto, estabeleça o contraponto em relação ao governo Lula. Senão não faria sentido lançar, né? Pois não. Desculpa, eu não complementei a resposta. O PSD em 2018, em 2022, não teve candidato à presidência da República. Desculpe me interrompê-lo, eu não completei a resposta. Ao não ter candidato, que nós nos esforçamos muito para que Rodrigo Pacheco fosse candidato, depois que o próprio Eduardo Leite fosse candidato, nós acabamos não tendo. Liberamos porque nós não tínhamos mesmo. Não adianta criar artificialmente um candidato para ter candidato. E fazer uma aliança em que a gente entendia que não era saudável, seja para o país ou seja para o partido. Ao liberar, nós tivemos companheiros que ajudaram, estiveram na campanha do presidente Lula. O Alexandre Silveira foi senador no palanque do presidente Lula. O Otto Alencar foi candidato a senador no palanque do presidente Lula. Então, essas pessoas, elas legitimamente estão no governo, legitimamente ocupam cargos e espaços no governo. O partido não teve nenhuma participação na sua escolha, foi uma escolha do presidente Lula. Então, se nós não tivermos participação na sua escolha, também não teremos participação na sua saída. É algo que diz respeito à relação deles com o presidente Lula. Eles têm sido muito éticos, não é? O Otto Alencar, por exemplo, que é fundador do partido, uma referência para mim na vida pública, uma pessoa que eu vou falar para eles, eu admiro pela seriedade, pelos seus valores, pelos valores que defende. Ele já entrou no partido, na sua fundação, aliado na Bahia ao PT. Então, não é nenhum oportunismo, não é nenhuma ação fisiologista ele participar do governo. O Alexandre Silveira, que é o presidente do partido em Minas Gerais, quando ele entra no governo Lula e o partido se define por ter uma candidatura própria a governador, ele se afastou da presidência do partido hoje, muito bem comandada, muito bem liderada pelo deputado estadual Cássio Soares. Então, com muita ética, ele se afasta e o partido lá em Minas Gerais vai caminhar com o Matheus Simões, que é o vice-governador, deve assumir o governo do estado e vai ser o nosso candidato a governador. Então, nós não temos nenhum problema na participação desses ministros, porque eles estão lá ocupando o espaço que eles conquistaram com a vitória do presidente Lula e estão muito sintonizados com as diretrizes do PSD. Kassab, Agora, Kassab, como convencer o eleitor de que o candidato presidenciável do PSD é a melhor alternativa ao Lula ou aos outros candidatos, se há no plano nacional líderes políticos relevantes do partido, do PSD, já acertados com o plano da reeleição de Lula, ou tá, incorporados à estratégia de reeleição do Lula, né? Gente como Omar Aziz no Amazonas, Otto Alencar na Bahia, são líderes respeitados do seu partido, já fechados com a reeleição do Lula. Como dar unidade à legenda, uma unidade nacional, e como convencer o eleitor, se tem gente do próprio PSD fechado com o Lula, como convencer o eleitor de que o candidato, o presidenciável do partido é a melhor alternativa? Olha, Josias, nós precisamos caminhar para a redução do número de partidos. No momento que a gente reduzir o número de partidos,
vai voltar a fidelidade partidária, que hoje é totalmente inviável. E eu vou fazer o contraponto. Você tem toda a razão de lembrar essa assim, peculiaridade, não é, interna do partido. E em relação a mim também, eu sou secretário do Tarcísio, não é? Eu vou apoiá-lo, ele sendo candidato à reeleição, eu conduzo o partido aqui em São Paulo, não é? E eu não vou caminhar com a candidatura dele a presidente, não é? E sou secretário dele, não é? Então, e o palanque do Tarcísio não terá o nosso candidato, porque ele vai apoiar o Flávio. Então, o outro lado também, as pessoas apontam só a presença dessas pessoas no governo Lula, mas esquecem, por exemplo, a minha questão. É uma dificuldade que nós vamos ter aqui, porque o meu candidato a governador, ele vai ter um palanque com o Flávio Bolsonaro, e eu vou estar apoiando um outro candidato. Então, infelizmente, a nossa democracia ainda não está perfeita, mas vamos caminhar. Tivemos muitos avanços com a proibição da coligação proporcional, com a cláusula de desempenho. Precisamos avançar com um rigor maior, né? Com exigência de mais transparência nas contas de campanha, para que a sociedade tenha confiança nas candidaturas, não é? E quem sabe com o tempo a gente vai aperfeiçoando. E eu acho que a cereja no bolo, eu espero que seja aprovado o mais rápido possível, é a proibição de coligações nas eleições majoritárias. Isso é para prefeito, para governador e para presidente da República. Kassab, você está falando do senador Flávio Bolsonaro, a gente falou bastante do Lula com relação à candidatura, né, e os impactos que isso vai causar nos arranjos partidários, mas com relação ao senador Flávio Bolsonaro, como é que você vê a candidatura dele, num sentido amplo? Você analisa como competitiva ou você analisa como ele vai bater inexoravelmente naquele teto do bolsonarismo, dado a rejeição? Quais que são, na sua avaliação, não as qualidades, né, que é o que é mais fácil falar na política, mas quais que são as fragilidades dessa candidatura? Olha, Sakamoto, eu tive a oportunidade nos últimos meses de ter acesso a várias pesquisas qualitativas feitas por empresas internamente, não é? Sem divulgação. E o eleitor brasileiro, ele tem no eleitor brasileiro tem uma fatia muito grande que não quer uma candidatura nem de esquerda nem de direita, que é a candidatura de centro, não é? Então, a candidatura do Flávio Bolsonaro, os números mostram isso, ela tem aí uma possibilidade aí de estar entre 15% e 25%. 15% na pior das hipóteses, 25% na melhor das hipóteses. Não é? A candidatura de centro, ela tem uma possibilidade também de estar entre 15% e 25%, não é? E os eleitores dessa candidatura, do nosso caso, que é uma candidatura que ocupa o espaço da centro-direita, eles têm uma tendência muito grande de estar juntos no segundo turno. Então, nós temos duas candidaturas bem colocadas, ambas eu acho que dificilmente terão menos de 15% ou mais de 25%, e os eleitores estarão, na sua grande maioria, juntos no segundo turno. Então, o Flávio Bolsonaro ele vai ocupar esse espaço da direita mais radical, o espaço da liderança do presidente Bolsonaro. O nosso candidato vai ocupar esse espaço da centro-direita, e o presidente Lula vai ocupar o espaço do governo de todos aqueles que entendem que ele faça um bom governo. O espaço da esquerda e todos aqueles que entendem que ele faça um bom governo. Acho que o quadro está se consolidando, não é? E dificilmente terá grandes alterações daqui para frente. O Kassab, só para eu entender, em São Paulo, então, o senhor não vai subir no palanque do Tarcísio, é isso? Por conta do apoio ao Flávio Bolsonaro, por mais que o senhor faça parte do governo Tarcísio de Freitas em São Paulo, apoie ele na esfera estadual, mas o senhor não vai subir no palanque dele por conta do apoio federal, isso? Não, você entendeu errado. Eu disse que o Tarcísio terá o candidato Flávio, e que o meu candidato a governador, que será o Tarcísio, ele terá um outro candidato. Não tem, eu vou subir no palanque do Tarcísio, lógico. Mesmo com a presença do candidato Flávio? Não, eu não vou. Olha, a gente sabe como conduzir isso politicamente de uma maneira bastante respeitosa, não é? Politicamente correta.
Todos sabem que o meu candidato será o nosso candidato do partido e todos saberão e sabem que o Tarcísio terá outro candidato. Terá inúmeras oportunidades. E se em algum momento eu tiver num palanque esteja o Flávio, não tem nenhum problema. A minha manifestação será adequada e respeitosa, como tem sido a minha conduta em toda a minha carreira. Certo. Gilberto Kassab. Kassab, à medida vai lá, que Josias, para a gente finalizar, diga lá. À medida que o calendário vai evoluindo, as coisas vão ganhando clareza, né? E a novidade mais relevante veio no final do ano passado, é o lançamento do Flávio Bolsonaro, escolha do pai dele como candidato à presidência do PL, e agora vem o PSD dizendo que vai lançar um candidato até abril, ou o Caiado, ou o Ratinho Júnior, ou o Eduardo Leite. Agora, para se viabilizar, a direita vai ter que brigar consigo mesma no primeiro turno, para chegar ao segundo turno, para ver quem chega ao segundo turno. Aí o rearranjo vai ser feito, um vai apoiar o outro, mas vai ter que haver uma disputa no primeiro turno. O que eu lhe pergunto é, o que só você está vendo nesse processo quando decide lançar um candidato à presidência? Essa pulverização do campo da direita, centro-direita, se você quiser qualificar assim, mas a pulverização da direita favorece o Lula, não favorece? Que leitura você faz do cenário? O que só você viu aí? Eu acho que para o presidente Lula ele é indiferente, porque ele estará no segundo turno com um candidato da centro-direita. Poderá ser um candidato um pouco mais radical ou um pouco mais moderado. Para ele é indiferente. Esses eleitores que no primeiro turno estarão votando em candidato diferente, na sua grande maioria, no segundo turno estarão juntos. Não vejo o presidente Lula sendo afetado por uma candidatura a mais no primeiro turno no campo da centro-direita. O que haverá é um candidato vai disputando o voto da centro-direita, não é? O Ratinho não vai disputar o voto da esquerda, ou nem o Caiado, nem Eduardo Leite. Vão disputar o voto do centro e da centro-direita. O Flávio Bolsonaro também, ele vai disputar o voto da direita, né? Avançando com dificuldade no centro, mas com uma posição muito sólida na direita. Então, eu não vejo o presidente Lula sendo afetado nessa questão, não vejo nenhuma alteração nas condições dele. Tá bom, Gilberto Kassab, presidente do PSD, agradeço demais pela entrevista aqui, por ter aberto um espaço na sua agenda para atender o canal UOL. Um abraço, um ótimo dia. Eu que agradeço a vocês, um ótimo dia para vocês, todos aqueles que nos acompanham.